quem está falando é Alexandro Gomes. Eu estou aqui para falar um pouco mais sobre o projeto Antar. Nós estamos fazendo aí essa sequência, né, de Guerra Civil Oliniana, que é de 321 a 323 do Reinado Olínio. E já deixa aquele like aí para ajudar o canal e já compartilha, já deixa comentário. Isso ajuda muito a gente a entender as dúvidas de vocês, né, o que vocês estão pensando sobre. Isso é muito legal. A batalha que nós vamos falar hoje, né, nós estamos seguindo esse mapa aqui, que é o mapa que orienta a gente para onde teve os ataques, né, para onde teve os conflitos na Guerra Civil no ano de 323, que é o último aninho aí de guerra. Ele inicia, na verdade não inicia, né, na verdade essas são as áreas de conflito. Nós iniciamos os vídeos, né, falando das batalhas marítimas, falamos do desembarque aqui, que é a primeira entrada do sul, né, no território do norte, no território sul, e hoje nós vamos falar dessa pequena conflito aqui, que na verdade não é um conflito, é uma trapaça de Kansas City, basicamente. Mas como é muito pequeno esse fato aqui, nós vamos falar também dessas duas áreas maiores aqui, né, que é a ocupação aqui que o rei faz nessas duas terras. Aqui acontece a traição vil, né, um ponto também de traição, e aqui o Randall III deixa as tropas do rei passar. Mas tem muitas tropas do Lode aqui que defendem. Mas o que nós vamos falar mesmo é deste ponto e desses dois pontos específicos aqui. O que acontece então? Quem estava na treta, né? O Randall III, né? Ele que libera para as tropas do rei passar. Ele começa a guerra neutro. Ele fica do lado do Loden, mas tem tropa do lado do rei, ou seja, né, ele está defendendo o reino. Ele não está defendendo nem A nem B, ele defende o reino, ele é a favor do reino e a favor de unificação para conquistar outras terras. Então o pensamento dele é o mesmo pensamento que o rei Olin. A ideia do Olin nem é ser muito ativo nessa guerra, justamente porque ele não quer matar conterrâneos, ele quer mesmo invadir outros reinos e continuar, né, esse grande império que é os Olinianos, né, que já tem 5 reinos. Ele quer expandir, virar um reino continental. Então ele não quer enviar, ele tem 100 mil tropas. Se ele enviasse, ele pavimentava o sul. Porém, para que isso? Então ele vai só mantendo a temperatura ali, vai ocupando, faz batalhas mais de cerco. Não, o rei, o único envolvimento dele com batalha, assim, que ele envia tropa, as frotas, para liberar as frotas do mar, porque isso também estava atrapalhando o comércio, né? Estava atrapalhando Olínia no quesito de rotas comerciais que passam ali pela costa leste. Elas estavam tendo que fazer rotas muito maiores, então o rei envia esses navios para reduzir esses navios do sul e resolver esse problema da forma menos danosa de vida possível. E o Randall, por isso que ele faz é chamado de traição vil pelo sul, né, e ele é considerado herói pelo norte. Então ele faz essa aqui é a bandeirinha dele, né? O Loden, que vira rei, né, rei Loden II, a bandeira dele. E aqui eu trouxe para vocês o mapa novamente, né, de onde aconteceram os atos de traição. O que foi essa traição, para a gente relembrar aqui. A traição explodiu essa frota. Tinha uma frota que defende aqui esse canal, né? Isso aqui é um ponto de entrada, um veio extremamente poderoso. Claro que você tem uma barreira, essa ponte aqui é porto, tem um monte de navio, mas aqui tinha uns navios que ficavam aqui. O Randall, ele envia os navios dele, explode no meio de todo mundo, faz um caos nessa área aqui, liberando essa entrada. Claro que teria que lutar aqui, mas já é um grande passo aí. Então foi um plano genial de abertura, e só por isso que o norte avançou de forma rápida nesse fronte leste, né? Também tem o fronte noroeste, que fica a cargo
do Jeft I, que a gente vai ver também que teve batalhas incríveis, teve movimentos de avanço enorme. Então essa parte foi uma explosão. Essa parte aqui é a que a gente viu no último vídeo, né? É o castelo onde o Randall III, né? Na verdade as tropas do Randall III ficavam, e essa parte aqui é a praia onde que eles estão defendendo. Aqui é o foco do Randall era dificultar o sul, então ele explode um estaleiro, né? Ele explode 5 estaleiros do sul, o que atrasa pra caramba a produção de navios, até depois da guerra, né? Isso aí atrapalha bastante. Então ele explode aqui, nesse ponto e nesse ponto aqui, que é o 3 e o 5, ele explode dois estaleiros aqui, extremamente importante, que aqui é a capital do Loden, né? Então é o estaleiro do Loden que ele explode, estaleiro, podemos falar estaleiro do rei. Então isso aqui e tinha vários navios do Loden lá sendo recuperados, e isso taca fogo em tudo, é um prejuízo extremo. No 8 aqui é a batalha que nós vamos falar hoje, né? Uma das que na verdade não é uma batalha, e essas tropas aqui são do Randall III, e elas que defendiam essa praia. Então ele só sai da praia e entra nesse castelo. O Randall III manda eles ocupar esse castelo, só que tem muitas tropas, né, do Loden em volta, eles acabam ficando cercados por toda a guerra civil, né? Essas tropas só fazem isso. São 1000 soldados, eles saem aqui da praia, esse movimento que a gente vai ver, eles saem da praia e entram aqui no castelo e defendem o castelo. Aqui é o movimento de entrada, né? Esse é o castelo do Randall III. Essa aqui é a capital dele, né? Ele é príncipe, né? Príncipe. Ele não é príncipe herdeiro, não, é príncipe. E aí ele deixa as tropas do rei entrar, né? Só que as tropas aqui que estavam do Loden, o Loden já tinha enviado uma tropa que estava chegando para reforçar essa defesa, senão ele tinha tomado na cabeça, que ainda bem que ele enviou tropa para reforçar, porque só tinha 2000 aqui defendendo, mais essa praia aqui que estava sendo atacada direto, né? Então ele mandou reforço para essa área aqui. E esses dois castelos que estão do lado de cá, a gente vai falar sobre as batalhas dele, que na verdade é só um cerco e um avanço aqui, o rei toma essa área toda. E o outro lugar onde... ele explode aqui também, né? Nessa área, explode outro estaleiro aqui, explode aqui um estaleiro e porto, porque é um porto pequeno e um estaleiro maior. Ele explode essa área aqui, deixando as forças do rei passar, né? Só que as forças do Alpalós X sobem aqui no rio, na verdade elas ficam circulando aqui no rio e bloqueiam eles aqui, e essas frotas não conseguem passar, porque é rio, então qualquer pouco navio consegue defender rio fácil, porque é muito canhão atirando, o cara tem que chegar, movimento de rio, então eles preferem não fazer esses combates aqui hídricos, né, no rio, porque é muito penoso. Então, essa aí é a ideia para a gente entender, né, essa batalha toda. Esse daqui é aonde estão todas as tropas e frota do Randall III. Então, ele explode 10% da frota para liberar essa área aqui mais ao sul. Pode contar 20% para estourar esses dois estaleiros daqui, 10% para explodir o próprio porto, lembrando que ele explode o próprio estaleiro, né? Essa aqui é onde que ele fica. E aqui 10% ele explode nessa areazinha aqui para liberar as forças do rei de passar. Então assim, pensa, o cara sacrifica 50% da frota para liberar para o norte passar. Então é um sacrifício enorme que ele faz. Com isso ele perde todas as terras, né? Porque as terras dele ficavam dentro do Reinado do Sul, basicamente. Quer dizer, basicamente não, totalmente, né? Então ele perde todas as terras, só fica com o castelo dele aqui, com 1000 tropas. E aí ele tem um reforço de 1000 tropas aqui em Ordária, junto com o rei, no fronte norte. E ele tem 1000 tropas, que é 20%, atacando cidades aqui, lá em Porto Alto Antiga, né?
juntamente com as tropas do Jeft. Então ele está totalmente descentralizado, mas ele arrebenta as forças do sul com esse movimento, né? 20% estava aqui nessa praia que eu acabei de falar, que eles acabam ocupando um castelo, né? Fica 1000 tropas dentro de um castelo, mas são cercados e ficam a guerra toda lá cercados, porque não tem o que fazer num cerco, a não ser comer e beber, né? E torcer para alguém vir de fora e te ajudar. E com isso, né? Esse é o movimento do Randall. E aqui a gente tem o plano de avanço do norte, né? Então o rei coloca 15.000 tropas aqui para ocupar essas terrinhas vermelhas aqui. O Jeft envia frota para ocupar a costa leste de Anlotia e também ele tá com essas tropas aqui no front para ocupar essas linhas aqui que estão em vermelho, né? Esse é basicamente o princípio aí do movimento de reconquista do sul. E essa batalha aqui do Ducado de Frade, para a gente entender assim, o grão-ducado de Frade, é todo esse território aqui de cima, é a norte de Anlote aqui, todo esse território aqui, ele é o território desse mapa aqui. Então é exatamente o mesmo mapa, né? Aqui então fica Anlote aqui embaixo, e aí você tem esse movimento do rei, que ele só cerca, tem 500 tropas, ele vem com 2.000 e cerca, 2.000 aqui cerca, e ocupa todos esses territórios, né? Que são territórios anexados agora ao norte aí. Aqui tem o rio, né? Não dá para atravessar por causa dos navios, e os rios são extremamente profundos e largos. E aqui o Loden, no norte, ele faz esse cerco, enviando, aqui tem 1.500 tropas, o rei está com 1.000 tropas aqui, mais as 1.000 do Randall, aqui onde explodiu, né, o estaleiro. Então ele está aqui defendendo essa partezinha do norte, e o rei primeiro está ocupando essas partes para depois vir aqui atacar essas áreas aqui. Mas sempre quando tem um cerco a castelo, mesmo que seja um parcial, né, é muito ruim de furar, você perde muitas tropas, então tem que ser muito bem planejado, não é qualquer plano que funciona e que faz você conseguir. Porque aqui tem fosso seco com estacas, você tem torres altas com arqueiros, é muito arqueiro defendendo, então eles atiram flecha a 200 metros, você tem que correr levando flechada aí, depois você tem que atravessar o fosso seco, não é simples, entendeu? Você romper um cerco. Então, normalmente cerco, como eu falo, é comer e beber e esperar. Esperar para ver o que vai acontecer. Ou ter muita tropa superior. E aqui dá para fazer isso, porque o rei aqui atrás tem 5.000 tropas, né? Se for pensar, ele tem 10.000 tropas que podia entrar aqui, que é mais do que o Loden tem nesse momento de guerra aqui. E aqui nessa partezinha é o castelo que fica cercado, né? 1.000 tropas do Randall III e 2.000 tropas do Loden, do rei Loden II, fica defendendo aqui esse castelo e a praia, que é onde eles desceram aqui. Essa aqui é a praiazinha. Beleza? Bom, então o que eu queria falar nesse vídeo é isso, para a gente entender os movimentos de guerra, né? Desse último ano de guerra civil. Se você está gostando aí, deixa aquele like, compartilha, ativa o sininho para você não perder notificação do canal e os vídeos. A gente lança aqui vídeos semanais para vocês, então ajuda aí com aquele like, que isso é fundamental para que o canal cresça e que mais gente chegue aí nesse projeto. E se você está interessado, todas essas pessoas que eu falei são pessoas reais, que estão fazendo movimentos reais, eles recebem esses mapas, tem todo uma ajuda a eles para explicar o que tem os mapas táticos, mapas de relevo, para eles entender tudo. E você pode ser um desses nobres, você pode ser um duque, um grão-duque, um príncipe, um rei, até um imperador de um império, e você pode movimentar mesmo aqui nesse mundo. A gente está criando um mundo do zero com tudo, e isso está assim
impressionante, as batalhas estão épicas mesmo. Isso daqui que eu mostro para vocês só os movimentos, mas tem um relatório da batalha, o que aconteceu no movimento de guerra, é muito mais expansivo. Qualquer dia eu posso até trazer essas batalhas aqui para vocês, né? Vocês veem até, eu mostro a batalha em si, né? Mas trazer um relatório para vocês entenderem como que funciona. Então, se você ficou animado, gostou, curtiu isso daí, aqui no canal tem um linkzinho da Catarse. Aqui embaixo na descrição do vídeo também eu vou deixar o link da Catarse que você pode entrar e você assinar um pacote para você ser algum tipo de nobre. É bem baratinho mesmo e é diversão garantida. E lembrando que no final, tudo isso que está acontecendo aqui é escrito um livro, né? Então, cada temporada dessa que nós fazemos em algum reino é escrito livros, né? Então você pode ser protagonista aí de um livro, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais, galera. Fui!